Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao programa Os Antifrágeis. Hoje é quarta-feira, dia 1/8, 1º de agosto, Richard. Acabou julho, passou o meio do ano, agora as coisas começam a funcionar para valer. Bem-vindo, Richard. Bem-vindo todo mundo. Vamos esperando, acompanhando, que a gente já vai começar o programa. As pessoas estão entrando. Se você está aí no Facebook acompanhando o nosso programa, já deixa o seu alô, já deixa o seu abraço. O programa não para de fazer sucesso. A nossa lista está cada vez maior, o nosso grupo também cada vez mais gente. Então, comece a interagir. Hoje um programa muito, muito especial. Legal. Tá tudo certo? Podemos começar? Podemos começar. Legal. Câmera em mim, por favor, Gabriel. Começando agora, então, o 4º episódio da 3ª temporada de Os Antifrágeis. Estamos aqui na Faria Lima, direto dos estúdios da Infomoney. Junto comigo, o super economista Richard Rintemann. E aí, Richard, como é que tá? Tudo bem, Roxo? Tudo ótimo, muito bem-vindo. Bem-vindos todos ao programa Os Antifrágeis. O que nós vamos falar hoje, Richard? O que fala o 4º episódio da 3ª temporada? Olha, para quem quer vencer e vencer de verdade no mercado, hoje vamos mostrar as 6 verdades que não te contam sobre os mercados. Pode procurar onde for que você não vai achar o que a gente vai falar aqui hoje. Muito bom, não sai daí então, fica aí. Quais são os 6 temas rapidinho para a gente entender o que a gente vai aprender? Olha, a gente vai ver um pouco de tudo, né, para resumir. Desde que os preços eles não andam de uma forma comportada, a gente vai ver o que é o tal do hedge de cauda, a gente vai ver a importância visualmente de você não estar exposto ao risco da ruína. Vamos fazer o programa aí, Roxo, que as pessoas vão entender, porque são 6 verdades, tem que assistir até o fim, né? Muito legal. Então, se você está gostando do programa, se você é fã do Taleb, se você está começando a abrir a sua cabeça para esse conhecimento novo, esse conhecimento que está revolucionando o mercado financeiro, não aqui, mundial, em Wall Street, em qualquer lugar que você for, só se fala de Nassim Taleb. Se você quiser aprender um pouquinho mais, clica na nossa lista VIP. O Gabriel está colocando, a gente está colocando agora aí no Facebook. E se você está assistindo o programa no YouTube, em algum dos nossos canais, também o link está na descrição. Você vai deixar o seu e-mail, um pouquinho de paciência, vai começar a receber e-mails. O que a gente tem produzido? Semana passada, o que a gente fez? A gente fez um vídeo muito legal, né, comentando, é um complemento do programa da semana passada, explicando melhor o efeito Noé, porque quem não viu, a gente explicou o efeito Noé. Olha só, aí as ações do Facebook tiveram uma descontinuidade brutal, que foi a maior queda, né, pior variação diária da história, né, da Bolsa Americana. Exatamente. A maior desvalorização em termos de valores nominais, bateu uma série de recordes. A queda no Facebook foi na própria quarta-feira do programa na semana passada. No dia seguinte tivemos Twitter e essas FANGs, essas empresas de tecnologia, todo mundo morrendo de medo do que vai acontecer com o mercado. Que eu dê um recadinho pra galera? E o efeito Noé aparecendo aí e fazendo uma visita. Como é que anda a turma aí? Tem o Douglas Ganeco dando olá para nós, olá. Tem o Rafael Rotz, o Caio Vicentino falando que é o melhor programa disparado. Tá o Gustavo Ortega tá te mandando um abraço. Grande aí. Abraço, Gustavão. Tá o César Escafuro. Então, César, abraço também. Moacir Jacomin. Tá, a galera aí tá... Show de bola. O programa é recorde de audiência, né? A galera tá gostando muito, muito de entender essas complexidades. Quando a gente começou o programa no começo do ano passado, falando sobre filosofia, a gente tinha dúvidas se as pessoas iam entender e gostar, e é um sucesso tremendo. Richard, qual é o primeiro assunto de hoje? Qual é a primeira verdade que ninguém nunca nos contou? Imagina se você soubesse essas 6 verdades aos 20 anos de idade, quanto sofrimento você teria economizado nesses anos todos. Então começa contando pra gente quais são as verdades. Verdade número 1 que não te contam, que os mercados são turbulentos, Roxo. Os mercados são muito turbulentos. A gente tem um gráfico que a gente pode colocar aí. Pode mostrar pra gente o gráfico, Gabriel? É um gráfico pegando as variações diárias de um determinado ativo. E olha lá, você vê que tem momentos calmos que ele vai lá, sobe 3, cai 3, só que você tem momentos que, olha só, de repente o negócio cai 50%, sobe 100% em um único instante, em um único dia, não é, Roxo?
Gabriel, volta aqui pra gente. O mercado, ele engana muito a gente, porque se ele fosse o tempo todo turbulento, a gente já ia estar ressabiado. O problema é que o mercado engana a gente. 80% do tempo ele tá calminho, que a gente chama de variações brandas. Ele segue a tal da cauda de sino que você tanto conhece e explica pra gente. E 20% do tempo ele fica maluco, enlouquecido, como dizia o Benjamin Graham, ele é maníaco depressivo, né? E nesses 20% do tempo em que o mercado fica turbulento é que acontece 80% das variações. E é aí que você ou vai ficar muito rico ou simplesmente você vai ser extinto, você vai perder tudo, você vai entrar na ruína. Então, por isso que a gente tem que ter a consciência. A primeira verdade, o mercado é turbulento, ou seja, ou você tem as ferramentas adequadas, ou você conhece as propriedades do mercado, ou você vai se machucar. Como o Roxo disse num painel de opções que eu gostei muito, como é que é, Roxo? O que o mercado vai fazer com a pessoa? Vai esfregar? Vai pegar a sua cara e vai esfregar no asfalto, né? Isso aí. Se você não aprender que, a segunda frase do Mandelbrot, as oscilações extremas de preço são a norma de mercado, né? Então, sabe o que é pior? A gente vê o mercado calminho e acha que ele se acalmou para sempre, e esse é um dos maiores inimigos do investidor, é acreditar que agora o mercado ficou calmo, certo, e nunca mais vai ficar nervoso. Qual que é a segunda verdade, Richard? Segunda verdade é que os mercados, além de turbulentos, eles são muito mais arriscados do que os modelos e as ferramentas tradicionais mostram para as pessoas. Então você tem todo aquele instrumental, técnicas, que falam, se você tiver certa gestão, disciplina e controle, você não está se arriscando muito. Mentira, olha só o que a gente trouxe um gráfico aí. Mostra pra gente, Gabriel. Esse é um gráfico que eu utilizo muito no meu dia a dia. Na parte de cima, simplesmente estou fazendo o que hoje? Eu estou simulando N trajetórias, diversas trajetórias possíveis. Na primeira, considerando que o mercado é bonitinho, que ele segue aquela distribuição normal, que os preços flutuam ao longo de uma média, que é tudo administrável. O que acontece? Você vê que não bate em nenhum momento ali embaixo no zero, ou seja, você não entra em ruína. Na segunda abaixo, onde eu coloquei aqueles 2 círculos vermelhos, eu já coloquei um pouco de uma distribuição mais próxima do mundo real. E olha só o que acontece. Por 3 trajetórias, batemos ali na barreira da ruína, ou seja, batemos no game over. Este é o mundo real. Se você não considerar que você está num mercado extremamente turbulento e arriscado, você vai beijar a barreira da ruína. Exatamente. Deixa eu explicar para vocês. O problema é o seguinte, como o modelo tradicional de gestão de risco acredita que o mercado tem variações brandas, e isso é uma herança antiga, estatística, que não vem ao caso discutir. Quando você pergunta para o gestor do seu fundo, para o officer da sua conta, para o agente autônomo que te atende, se as cotas daquele fundo que você tem dinheiro são arriscadas, ele fala, não, dá uma olhada a modelagem, dá uma olhada os testes de risco, dá uma olhada o VAR, e quando ele te mostra, volta pra gente na tela, por favor, Gabriel, ele vai te mostrar alguma coisa assim, igual aqui em cima. Isso. Mas este tipo de simulação de cima é uma simulação quando o mercado é brando e tem variações normais. Só que o mercado é assim, E se ele tivesse feito, volta aqui para mim, se as lâminas e o material de venda dos fundos multimercado usassem essa modelagem de verdade, o que aconteceria? Não venderia uma cota. Não. Porque a verdade é que colocando eles em testes extremos de turbulência, eles mostram muitos e muitos cenários de ruína. E ruína e risco são coisas diferentes que a gente aprendeu hoje. Richard, qual que é a terceira verdade que nunca contaram pra gente? Olha, essa é uma que confunde muitas pessoas, né? As pessoas pensam assim, Roxo, o mercado tá subindo porque tem mais pessoas comprando do que vendendo. Roxo, o mercado está caindo porque tem mais vendedores do que compradores. Mentira! Na verdade, o Taleb desenvolveu um conceito que chama regra da minoria. O mercado sobe quando você tem compradores mais entusiasmados. Então, um pequeno grupo de compradores muito entusiasmados, eles que puxam o preço para cima. Da mesma forma que um pequeno número de vendedores muito entusiasmados, eles vão derrubar o preço. E porque se você pegar a somatória das opiniões dos participantes do mercado e tentar enxergar o que está acontecendo, você não vai ver nada. Na verdade, são os pequenos grupos mais entusiasmados, as minorias barulhentas,
que vão movimentar o mercado, né, Rocha? As pessoas acham que a massa e a média é que manda no mundo, e quem manda no mundo são as minorias organizadas, extremas, barulhentas, reacionárias, e elas também mandam no mercado. Então ficar querendo ver volume, destaque de compra, de venda, o JP Morgan comprou muito hoje, então o mercado vai subir, vai cair, não tem nenhum sentido nem significado, não serve para nada. Pode ter um vendedor extremamente entusiasmado, socando o bambu ali, o lote para baixo, ele vai derrubar o mercado da mesma forma na compra. Exato. Qual que é a quarta verdade que não contaram pra gente? Nossa, essa aqui eu gosto muito dessa verdade, que o pessoal fala, não, Roxo, compre, segure, ações para longo prazo, etc. Não, na verdade, o timing é fundamental. A ordem do trajeto importa. Se você pegar o mercado e tirar os dias de maior valorização e os dias das piores quedas, você vai ver a diferença brutal. Então, os grandes movimentos do mercado estão concentrados em pequenos intervalos de tempo. Então, sim, você precisa dominar o timing, senão você também não tem a menor chance, não é, hoje? O modelo tradicional, esse da década de 70, que é usado até hoje, como ele é muito simplista, ele simplifica a realidade, ele considera que um dado ou um dia não interfere no outro, e isso não é verdade de maneira nenhuma, é impossível que isso seja verdade. Então, o que acaba acontecendo é que um único dia pode ser mais importante do que um ano inteiro. Por exemplo, o ano de 2017. Vamos tirar o dia do Joesley Day. Se você tira 18 de maio de 2017, o mercado fica com uma trajetória absolutamente diferente. Ele é totalmente diferente com uma única alteração. O Richard trouxe um dado aí sobre o S&P. Como é que é esse dado? Que em 1990, 40% dos retornos positivos se concentraram em apenas 10 dias. Então imagina que metade do que foi o retorno do S&P 500 em 1990 ocorreu em 10 dias. Considerando que um ano tem 252 dias úteis, né? Você teve, sei lá... 0,5% do tempo a concentração. Então você vê 40% da valorização em 0,5% do tempo. Então você vê que o timing ele é muito importante. Por isso que quando você domina a modelagem que a gente vai ver até mais para frente, você sabe a hora de estar exposto ou não. Repito aquela frase que o Taleb falou que é importantíssima. Aprender a ganhar dinheiro, você pode aprender em 5 anos. Agora, aprender a não perder dinheiro, aí leva pelo menos 20, 25 anos. Porque o segredo do vencedor é o cara que não perde. Como é que é a frase do Buffett? Exatamente. As duas primeiras regras sobre como ganhar dinheiro na bolsa. A primeira regra é não perca dinheiro. E a segunda é? Não esqueça a primeira regra. Não se esqueça da primeira regra. Tem uma pergunta interessante aqui do Samuel Lepic, Rocha. Meu amigão, dono lá do restaurante Lagoa Tropical, o melhor restaurante vegetariano de São Paulo. Um abraço para você, Samuel. Verdade. Quanto tempo vocês acreditam que o bull market americano ainda vai durar? Pergunta pro Richard. Os ativos já estão um pouco acima do nível de crescimento histórico? Então, Samuel, essa pergunta é excelente, então vamos dividir ela em algumas dimensões, tá? Primeira dimensão de longuíssimo prazo, que é valoração. As ações americanas, no geral, estão o quê? Muito caras. Ou seja, no longo prazo elas estão vulneráveis a uma correção. Segunda dimensão que a gente tem que olhar, a dimensão para medir o pulso da economia. Ainda os indicadores antecedentes, ou seja, o que antecipam o que vai acontecer na economia americana, ainda não entraram numa trajetória de deterioração. Ou seja, então nessa dimensão tá tranquila. Na caso da dimensão de sentimento, a gente oscila entre muito euforia, muito pessimismo, mas está levemente otimista, né? A gente não pode colocar também como uma euforia. Em relação ao price action, a última dimensão, a dos preços, você também não tem nenhum sinal assim de tanta seletividade. Resumindo para o Samuel, fique esperto quando os indicadores econômicos antecedentes começarem a entrar em deterioração. Neste momento vai começar a se alinhar com a valoração e o mercado vai ficar extremamente vulnerável. Eu acredito que num intervalo de tempo aí de um ano ou pouco mais de um ano, a gente vai ter a visita aí do urso, com certeza, porque os mercados, eles... Mas assim, quando vai ser? Não, a gente tem que esperar
esses indicadores antecedentes econômicos se deteriorarem. Então vamos esperar. Façam que nem eu. Assinem, né, a lista VIP dos antifrágeis. Tem lá, comenta tudo investimentos antifrágeis, e a gente vai dizer para vocês, vai contar para vocês quando esse cenário macroeconômico começar a se deteriorar. Muito bem, tínhamos para falar mais sobre o quarto motivo, agora. Mas o tempo está passando, então a gente vai descobrir qual é a quinta verdade, o quinto segredo que nunca contaram pra gente. Qual que é, Richard? Que os preços, geralmente, eles vão andar como? O pessoal, vai ter aquela variação, 5 para cima, para baixo. Não, os preços andam em saltos, os chamados spikes. Então, se você acha que você está protegido, que você tem um stop, bem-vindo ao mundo real. Seu stop está aqui, o mercado já vai abrir aqui, já te dilacerando. Então, os preços andam em salto. E a gente tem um exemplo que aconteceu na semana passada, que a gente tratou muito, que é o chamado efeito Noé, uma descontinuidade nos preços. Tem o gráfico aí, né, Roxo, do Facebook. Tem sim. Vamos dar uma olhadinha, Gabriel, por favor, ó. Vocês acham que o mercado ele anda de passo em passo ou de vez em quando ele dá um salto enorme desses aí? Olha que queda absurda, maior queda de uma empresa num único dia, 20%, incrível. Pode voltar pra gente aqui, Gabriel? Então, a quinta verdade é essa: o mercado ele não anda, ele dá saltos. E esses saltos, por mais que não sejam tão comuns, eles fazem toda a diferença no longo prazo. Por quê? Se o seu stop funcionar 90% das vezes, os 10% das vezes que o seu stop não funcionar vão te levar para o buraco, para a ruína. Então não dá para, no mercado financeiro, no mercado turbulento, caótico, não dá para usar ferramentas que funcionam 90% das vezes. Por quê? Porque nos 10% das vezes que elas não vão funcionar, são aqueles dias extremos que vão varrer você para baixo do tapete. Mas qual é o sexto motivo, qual é o sexto segredo que ninguém contou pra gente? Richard, conta por favor. A sexta verdade é que tentar prever preços é algo muito perigoso, mas tem como você saber a hora de estar exposto ou não e também você gerenciar os riscos de verdade, que é o que a gente vai mostrar agora. Tem até o livro, né? Exatamente. Do Mark Spitznagel. Exatamente. Deixa eu contar para vocês então. O Mark Spitznagel mostra o livro aqui pra gente. Nós mostramos esse livro na primeira temporada dos Antifrágeis. O Spitznagel, eu acho que talvez seja o maior Jedi do universo Nassim Taleb. Ele é o gestor do Nassim Taleb. Eles tiveram uma empresa de gestão de fundos juntos na década de 90. Ele tem um vídeo, várias explicações, um livro falando sobre o paradoxo do alto retorno versus baixo risco. Qualquer pessoa do mercado financeiro que tenha um conhecimento tradicional, se você perguntar para ele se existe a possibilidade de ter alto retorno com baixo risco, o que ele vai dizer? Não tem como. Se você tem mais retorno, você vai ter que se arriscar mais. E é verdade isso, Richard? Não, isso é uma possível. falácia. Olha, nós estamos aqui há 1 ano e meio dizendo para vocês tomem cuidado, as pessoas não sabem as coisas agora. O Richard vem aqui dizer para a gente que é possível obter alto retorno com baixo risco. É possível isso? Totalmente, é assim que tem que ser, né? Legal, por quê? Primeiro, o preço, a variação do preço, ele segue um tipo de distribuição de variação turbulento, como a gente viu. Mas a variação, a volatilidade do preço não segue uma trajetória tão turbulenta assim. Então, o preço é turbulento, mas a volatilidade do preço é estável. Então, se você conseguir trabalhar com a volatilidade, é possível você determinar momentos em que o mercado está barato, em que o mercado está caro, em que o mercado está arriscado e principalmente quando os seguros e as apostas altamente explosivas estão baratas. Né? Não é a gente que explica isso, é o Mark Spitznagel. O Richard vai mostrar pra gente qual é a sequência. Essa sequência que vai ser mostrada agora, ela está num vídeo do próprio Mark Spitznagel. Nós vamos gravar um vídeo para vocês especial, como a gente fez na semana passada, contando sobre o Spitznagel, fazendo comentários, mostrando o vídeo e explicando um pouco melhor. Mas o Richard vai contar pra gente, vai explicar como é que funciona. Mostra pra gente essa imagem, por favor, Gabriel. Olha, nessa primeira imagem, Rush,
tem lá, não se pode vencer o mercado, mas você pode, essencial, se esquivar dos seus piores golpes, ou seja, não perder. Exato. E você tem dois exemplos, aquela divisão clássica, vou colocar 60% em ações e 40% em renda fixa. Só que com o método que a gente vai mostrar agora, olha só que interessante, você vai poder ter uma alocação maior no risco em ações, um pouquinho menor em renda fixa, desde que você tenha na sua carteira seguros contra grandes devastadoras variações, ou seja, o seguro do apocalipse, não é, Roxo? Exatamente. Então volta aqui para mim, Gabriel, vou fazer aquela brincadeira de sempre dar mão para explicar o exemplo 1 tradicional. Você fez sua pizza, colocou lá, nesse caso, 60% em ações, 40% em renda fixa, uma alocação agressiva, né? Bem diferente do barbell, mas é uma alocação. O gráfico da direita, o outro gráfico, mostra pra gente de novo, Gabriel. Você tem também uma pizza. Veja que a alocação de ações é bem maior do que no primeiro exemplo, na primeira pizza, mas você tem um carinha azul ali. Volta aqui pra gente. Veja que é um pedaço pequenininho da pizza, né? Gabriel, volta aqui pra gente. Um pedaço bem pequeno da pizza. Isso são o quê? São opções. Não adianta mexer com contrato futuro, não adianta mexer com opção de compra. Via de regra, isso serão puts. Puts, é o que eu faço. Puts das próprias ações ou dos índices. Quanto mais longa, melhor, por causa do tal do Shadow Gamma. O Richard faz isso, a gente faz isso nos Estados Unidos também, o Richard também faz com o mercado americano e com a S&P. E agora nós vamos mostrar o que acontece num segundo cenário, num cenário seguinte, num T2, em que as coisas deram certo. A bolsa subiu. Se a bolsa subiu, volta pra gente lá a imagem, Gabriel. A pizza 1,60-40, ela vai se modificar, fazendo com que o sabor bolsa fique muito maior, o sabor renda fixa muito menor e a carteira toda rendeu muito mais. Agora, fala do segundo exemplo, por favor, Richard. Olha só, Roxo, numa situação que tudo dá certo, como as ações se valorizaram e a gente tinha uma exposição maior a elas, a gente teve um ganho maior. Então, assim, quando tudo vai bem, a gente já está ganhando mais. Legal. Outra coisa, Danilo, mostra aqui a gente, por favor. O que é interessante, veja que você perdeu o dinheiro do seguro. É claro, se você marcou uma viagem que você quer fazer que é incrível, você não quer usar o seguro. Nesse caso, você quer que a bolsa suba e você não quer usar o seguro e foi muito mais vantajoso porque você tinha muito mais ações. Agora, um segundo cenário, também num T2, só que ao invés das coisas darem certo, elas deram errado. E elas dão errado, viu, Richard? Na vida real, normalmente toda hora tem problema. Fala pra gente aí, a pizza da esquerda, o que é? Mostra aí, por favor, Danilo. O que aconteceu? As ações sofreram um baque, Roxo. Então elas se desvalorizaram, você vê no primeiro cenário, se a sua posição em ações caiu muito. E já no segundo cenário, a posição em ações caiu também, porém, aquele seguro que a gente tinha da carteira teve uma explosão de ganhos, Roxo. Então, assim, enquanto você estava perdendo lá com as ações, você ganhou muito dinheiro com seus seguros. É isso aí. Volta aqui para mim, Danilo. Então, no caso da queda, na hora que o mercado caiu, no cenário em que não tinha seguro, você estava bolsa e renda fixa, você teve prejuízo, amargou prejuízo, porque você tinha mais ações do que renda fixa e as ações caíram. Só que no segundo cenário, como você tinha aquele pequeno seguro de cauda, aquele pequeno seguro contra acidentes extremos, que costuma custar barato, principalmente quando o mercado está na alta, na hora que houve o colapso, a queda, ele se valorizou tanto que ele tem aquela formação. Mostra pra gente, por favor. No próximo passo, o que vai acontecer? No próximo passo, conta pra gente. Olha, no primeiro cenário, que a pessoa simplesmente dividiu ações e renda fixa, como não tinha o seguro, chora. Azar dela, né? Se ela quiser comprar ações, ela vai ter que vender as posições de renda fixa. Já no segundo cenário, olha só, o que você ganhou com o seguro, você está comprando ações barato, assim, porque o preço das ações desabaram, então você está aumentando a sua posição em ações, comprando elas a preços de banana, né? Tem muitas barganhas nesse momento, então assim, é a situação que todo mundo quer. Quando o mercado desaba, você ter dinheiro para aumentar suas posições. Volta pra gente aqui, Gabriel. Então, nesse último cenário,
Enquanto no primeiro caso, que não tinha seguro, você vai ter que chorar. E na crise de 2008, papéis caíram 90%, portfólios inteiros caíram 90%. Se você tem uma perda de 90%, você precisa de 1000% de alta para recuperar. Talvez você jamais se recupere de um colapso sem um seguro de carteira. E no caso do seguro de carteira, no melhor momento do mercado, na promoção, quando tem sangue nas ruas, você tem um monte de dinheiro que você ganhou na sua put e você vai comprar ações baratinho. E é assim que a gente fica rico no longo prazo. Mas, Roxo, isso é muito sofisticado, opção. Será que as pessoas usam isso? Sabe quem é o cara que mais faz isso? O cara que mais entende de opções no mundo? Warren Buffett. O mercado agora em fevereiro deu um sell-off, caiu pra caramba lá nos Estados Unidos. Ele tinha puts de 10 anos. Então pronto, é aí. Puts de 10 anos, realizou, conseguiu comprar ações baratas, ajudou ele bastante nos resultados atuais, porque não tá fácil pro coroa ganhar dinheiro. E é importante a gente falar, né, Roxo, que quando que você vai montar a sua parcela do seguro na sua carteira? Não adianta, por exemplo, hoje que está chovendo aqui, eu ir lá comprar um guarda-chuva. Eu vou comprar um guarda-chuva nos dias de sol. Você vai comprar essas puts quando o mercado estiver muito otimista, porque aí elas vão estar muito, muito baratas, não é, Roxo? Exatamente. A gente vai aprender muito mais sobre isso no curso Investimentos Antifrágeis, nos meus programas de opção, é isso que a gente faz. Então, se você quiser conhecer mais sobre isso, entender essa técnica simples, vários gestores brasileiros muito bons estão usando essa técnica. A gente vai conversar com esses caras no tempo hábil, então clica lá na lista VIP que está aí na descrição e não perde. Muito bem, como é que tá aí? Tem gente conversando? Tem algum comentário? Pessoal perguntando também, o Samuel achou muito interessante essa estratégia de proteção de carteira. Você tem o Sérgio Max perguntando, e a Bolsa no Brasil continuará subindo ou não? Olha, Sérgio, quando o Ibovespa começou a cair muito e passou dos 75 mil pontos para baixo, começou a cair, eu até coloquei, vamos ter em 3 atos, né? A galera que estava toda otimista, mandando comprar lá, quando estava acima de 80 mil pontos, quando o último otimista jogar a toalha, o risco retorno vai começar a ficar bom. E já está abrindo uma janela de oportunidade nas ações dos países emergentes, etc. Vão aproveitando, porque como o bull market americano, ele ainda, a gente explicou anteriormente, ele ainda não deu sinais de que ele tá velho, mas ele ainda tem que deteriorar a parte da economia. Então, enquanto os Estados Unidos estiver aí segurando, você tem agora a questão eleitoral, mas como a gente mostrou agora, se você tem um seguro na sua carteira, você vai estar preocupado? Não. Você nem precisa se questionar. Se acontecer alguma coisa, você vai ter dinheiro para comprar as ações baratas. Se der tudo certo, como você já tem uma posição maior em ações, você vai ganhar também muito. Então você vê que é uma situação do ganha-ganha e é uma situação que você não precisa ficar prevendo. Roxo, quanto vai estar o Ibovespa no fim do ano? Quanto que vai estar a Petrobras? Senão você vira torcedor e aí tudo que você lê fica com viés, é muito difícil. Richard, o que nós vamos falar no programa da semana que vem? Olha, no programa da semana que vem a gente vai sair um pouco dessa área de investimentos, vai falar um pouco mais de economia, sociedade, que vai ser um programa muito especial que a gente vai mostrar como tornar um mundo mais justo. Porque a gente vê que tem muita gente satisfeita. Pô, esse mundo é injusto, o cara lá nem trabalha e ganha. Então a gente vai mostrar que tem desigualdades e desigualdades. A gente vai mostrar qual que é a boa e qual que é a ruim. Então não perde o próximo programa. Muito bom. Para terminar o nosso programa, mais uma frase incrível que está no livro Skin in the Game, do Nassim Taleb. Coloca na tela pra gente aí, Gabriel, que o Richard vai ler. O que fala essa frase aí? Em inglês, né? Risk and ruin are different things, né? Como se fosse o Fat Tony tá propositalmente, né? Sem um H, né? Que é risco e ruína são coisas diferentes. Love some risks. Então você tem que amar o risco, mas não o risco de ruína, que normalmente as pessoas pra gente, Gabriel, acabam se expondo e não tem nem a mínima noção, né? Elas confundem, elas acham que tudo é risco. É isso mesmo. Se as pessoas forem embora do programa, depois que assistirem, entendendo que risco e ruína são coisas totalmente diferentes e que alguns tipos de risco a gente pode amar, a gente quer esses riscos, eles são a melhor coisa da vida, a gente sai daqui satisfeito. E a gente tem um erro de inglês aqui, né? Pode voltar para a frase, né? No things, porque o Taleb brinca com a pronúncia das frases por causa do personagem dele, que é o Fat Tony. Então, essa é a maneira que o Fat Tony fala: risk and ruin are different things. É isso aí. Things. Como é que ele fala? Things.
Legal. Galera, uma ótima quarta-feira para todo mundo, uma ótima quinta-feira. Tenham todos um final de semana incrível, muita coisa acontecendo. Não perca os próximos episódios. Acompanhe a gente nos nossos canais. Um grande abraço. Richard, um abraço para você. Abração, pessoal, e até a próxima. E não deixa de se inscrever na nossa lista que a gente vai colocar um vídeo exclusivo comentando essa proteção de carteira. Isso aí, um abração e tudo de bom.